Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Blink Projetos e Consultorias. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje eu vim te ensinar como ler arquivos com Python. Então a gente vai ver basicamente como a gente lê três tipos de arquivos. Arquivos de texto normais, .txt, arquivos .csv, que também são arquivos de texto, e tabelas em Excel com Python. De maneira super simples, você vai ver que é super fácil você começar a trabalhar com dados dentro de Python e utilizar isso para uma série de coisas diferentes. Então, se você já está animado para aprender uma coisa nova, já deixa o seu like nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal da Blink para não ficar por fora de nenhuma novidade. E agora vamos lá para a tela do meu computador. Eu já estou com o VS Code aqui aberto para a gente começar a trabalhar. Se você não sabe como instalar Python no seu computador, se você não sabe como instalar o VS Code, configurar para Python no seu computador, a gente já tem vídeos aqui no canal para isso. Vou deixar o link aqui em algum lugar desse vídeo, só dá uma olhada lá para configurar aí tudo bonitinho que você precisa fazer para a gente começar aqui o nosso código, tá? E aqui eu já criei uma pasta onde tem uns arquivos de texto, uns arquivos em Excel e um arquivo CSV, e a gente vai ver como é a gente lê cada um deles, tá? Então, para a gente começar, eu vou criar um novo arquivo aqui na minha pastinha que eu vou chamar de main.py. Geralmente, quando a gente está fazendo uma aplicação em Python, o código principal dessa aplicação a gente chama de main.py, para a gente saber ali qual é o código principal que tem que rodar para o programa funcionar. E por padrão eu gosto de manter esse nome aqui para ficar mais fácil de eu saber qual é o código principal. Então dificilmente você vai ver eu colocando um nome diferente nos códigos do que main.py para manter a nomenclatura padrão, para você não se perder quando você estiver lendo o código de outras pessoas e para te deixar treinado para usar a convenção certa na hora de trabalhar com Python. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui, quando eu estou trabalhando com Python, a gente pode começar a escrever os nossos códigos direto aqui no VS Code. Mas eu gosto de fazer uma coisa adicional, que é transformar o meu código em um Jupyter Notebook. Como é que eu faço isso? Eu posso colocar um hashtag aqui, que no Python ele serve para fazer comentários no código. Então, a partir do momento que eu coloco alguma coisa aqui, essa célula aqui ela não vai ser executada, essa linha de código, é só uma anotação que eu tenho no meu código. Mas, se eu colocar 2 pontos percentuais aqui, ela vai se transformar numa célula do Jupyter, tá? Então, isso aqui passa a ser um bloco de código, que eu posso minimizar ele aqui, por exemplo, se eu colocar alguma coisa, eu posso minimizar ele aqui e eu posso ter vários blocos de códigos diferentes. A cada vez que eu coloco essa sinalização aqui, eu estou criando um bloco de código diferente. Eu posso ter várias coisas separadas aqui e rodar esses blocos de maneira separada. Então isso me ajuda muito a separar e estruturar meu código, principalmente quando eu estou começando o desenvolvimento ali e testar o meu código mais rapidamente. Então vamos lá, como é que a gente lê arquivos de texto no Python? Então eu vou botar aqui lendo arquivos de texto no Python. Isso é muito mais simples do que parece, tá? Tudo que a gente precisa fazer é usar a função open, que é uma função nativa do Python para a gente abrir arquivos. Mas para a gente usar essa funcionalidade, é muito importante que a gente combine ela com uma outra funcionalidade do Python, que é a condição with. Toda vez que você está abrindo um arquivo em Python, quando você abre esse arquivo, se você usa apenas a função open, o arquivo vai ficar eternamente aberto no seu computador. E para evitar que o arquivo fique ali aberto, sem você ver direito, isso consumir espaço, memória do seu computador, a gente sempre usa o if. Por quê? O if é um comando no Python que ele vai fazer um bloco de código, ele vai executar todas as etapas que a gente disser ali para ele, e vai fechar o arquivo que a gente estiver trabalhando depois que aquele bloco de código acontecer. Então ele já trata esse problema automaticamente, você não vai precisar ter dor de cabeça ou se preocupar com isso. Como é que eu faço então para abrir um arquivo em Python? Eu vou usar o open aqui e aqui dentro eu vou colocar o caminho do arquivo que eu quero. E eu tenho dois tipos de caminho de arquivo em Python. Eu tenho o caminho relativo e o caminho absoluto. Como é que eu sei qual é qual? Se eu clicar com o botão direito aqui no nome do arquivo, aqui no VS Code, eu tenho aqui a opção de copiar o caminho e copiar o caminho relativo. O caminho relativo, se eu clicar aqui nele, é o caminho do arquivo a partir de onde está o meu código Python. E o Python ele consegue ler toda a pasta onde o código está.
Então, a partir do momento que eu coloco o nome do meu arquivo aqui, ele vai procurar nessa mesma pasta que está rodando meu código por esse arquivo aqui. E se eu tivesse uma subpasta aqui, por exemplo, nova pasta, eu poderia mover isso aqui para dentro e na hora que eu copiasse aqui meu caminho relativo, ele ia trazer também o nome dessa subpasta. Então eu estou dizendo aqui que dentro da pasta atual do meu código, eu tenho uma nova pasta e dentro dela eu tenho o meu arquivo.txt. Isso facilita porque se você estiver trabalhando com um projeto que você precisa mover para outros computadores, você não precisa criar toda a estrutura de pastas novamente. Por quê? Porque se a gente pegar o caminho agora absoluto, que é o caminho completo aqui, o que ele vai dar aqui pra gente? Ele vai dar todo o caminho do arquivo dentro do meu computador. E aí, se você pegar esse mesmo código e tentar rodar no seu computador, você vai precisar ter todas essas pastinhas aqui criadas. Por isso, por padrão, a gente prefere usar o caminho relativo dos arquivos e garantir que os arquivos que são necessários para rodar aquele código estão sempre dentro ali da mesma pasta do projeto que você está trabalhando, tá? Então prioriza sempre fazer isso dessa forma, porque vai te evitar dor de cabeça, principalmente quando você estiver subindo o seu código para um servidor, para rodar numa máquina virtual ou para rodar em qualquer lugar que você precise deixar o seu código 100% ali online. Então, aqui, agora que a gente abriu o nosso arquivo, a gente também precisa dizer como é que a gente vai abrir esse arquivo. Eu posso abrir o meu arquivo em modo de escrita, se eu quiser escrever algo dentro dele, e eu posso abrir em modo de leitura, se eu quiser ler algo dentro dele. De maneira básica, é basicamente isso que você precisa. Eu também tenho um outro modo muito comum, que é o modo append, tá? Que é o modo utilizado para quando você quer adicionar coisas no arquivo. Então, quando você usa o modo de escrever, você vai sobrescrever tudo que estiver dentro do arquivo. Você vai escrever uma nova informação. O modo de ler, você vai ler o conteúdo do arquivo. E o modo de append, que é o módulo A, e você vai adicionar coisas no arquivo. Então, para a gente anotar isso aqui, eu tenho o R, que é de read, que é de ler o conteúdo do arquivo. Eu tenho W, que é de write, que é escrever no arquivo. E eu tenho A, de append, que é adicionar conteúdo ao arquivo. E como é que eu seleciono o módulo que eu quero utilizar então? Depois aqui na minha função open, depois do caminho do arquivo, eu vou colocar um método que eu quero usar. Como você pode ver aqui, existem vários outros métodos, tá? Que a gente não vai cobrir nesse vídeo, mas basicamente, para a gente ler um arquivo, a gente vai usar o módulo R. Então, é o módulo que a gente precisa para ler o arquivo. E eu preciso dar um nome para esse arquivo aqui, para eu tratar dentro dele. Então, basicamente, para dar um nome, eu tenho que escrever as, que eu estou falando que eu vou abrir esse arquivo como o nome arquivo, por exemplo. E aqui eu posso dar absolutamente qualquer nome que eu quiser, tá? Fazer isso aqui é a mesma coisa que eu criar uma variável chamada arquivo e falar que ela vai ser open isso aqui, tá? Então, esses dois blocos de código fazem basicamente a mesma coisa. Então, Lincoln, por que você não escreveu dessa forma aqui? Porque dessa forma aqui eu não posso usar o with. Então, para eu fazer isso aqui da maneira correta com o if e evitar que o arquivo fique aberto eternamente no meu computador, eu vou utilizar o if open as arquivo para dar o nome ali da variável que eu quero usar, tá? A gente vai dar os dois pontos toda vez que eu tenho um bloco de código aqui que ele precisa rodar alguma coisa ali dentro dele, eu vou colocar dois pontos e tudo que eu colocar aqui embaixo, ó, identado, que é esse espacinho pro lado que a gente coloca aqui, vai rodar dentro do if. E quando eu voltar ao normal aqui pro meu código, isso aqui está fora do meu if, então só vai ser executado depois que terminar aqui o meu bloco de if, tá? E tudo que a gente precisa fazer agora é trazer o conteúdo do arquivo aqui. Então, eu vou criar uma variável chamada conteúdo, ou o nome que você preferir, e vou dizer que ela vai ser o meu file.read. Então, na verdade, não é o meu file, é o meu arquivo, o nome da minha variável que eu defini aqui, .read. Então, isso aqui, basicamente, eu estou dizendo que eu quero o conteúdo no meu arquivo, vai ficar dentro da variável. Como é que eu vejo isso agora? Eu posso usar a função print
para printar esse conteúdo. Vamos executar esse bloco de código aqui e vamos ver o que acontece aqui. Então aqui ele trouxe para a gente que este é um conteúdo, que este é um arquivo de exemplo. Então, quando eu estou usando o Jupyter Notebook com essa dica que eu dei para vocês, eu consigo clicar aqui para rodar o meu bloco de código. Isso facilita muito os meus testes, porque eu posso rodar isso de várias vezes diferentes e testando o comportamento. E aqui você deve ter observado uma coisa, que o sinal aqui do arquivo, se eu entrar no meu arquivo de texto, ele não pegou o Ezinho aqui com acento agudo. Por que aconteceu isso? Porque ele usa uma forma de codificação do arquivo um pouquinho diferente. A forma padrão para o teclado brasileiro, para as letras do alfabeto que a gente tem, principalmente com acento, é o TF8. E como é que a gente faz para resolver esse problema aqui? A gente pode adicionar mais um parâmetro aqui no nosso Open para sinalizar qual é o encode do nosso arquivo, que é a codificação. E aqui a gente vai botar o TF8, que é a padrão aqui para o Brasil quando a gente usa em arquivos, tá? Se eu rodar isso novamente, agora sim você vai ver que ele vai tratar ali naturalmente o nosso programa. Então a gente já viu como ler arquivos de texto, é super simples. A gente vai usar o if aqui, vai passar a função open, eu vou dizer o caminho do meu arquivo, como eu quero abrir ele, se eu só quero ler eu vou botar no módulo só de leitura, e o encoding, caso você tenha esse problema aqui com a acentuação. Vou dar o nome da minha variável e vou ler o conteúdo do arquivo. A partir disso, você pode fazer o que você quiser com a variável conteúdo para você manipular ali os dados dentro do arquivo. E agora, como é que a gente lê um arquivo em CSV? Então, vou abrir uma nova caixinha aqui para a gente ver como é que a gente lê arquivos em CSV em Python. Em teoria, você pode ler exatamente da mesma forma, tá? Ali com a função open vai funcionar super de boa para você. Mas eu vou te mostrar uma outra alternativa que é para ler já voltado para análise de dados, para você começar a trabalhar com isso de uma maneira um pouquinho mais estruturada. Para isso, a gente vai usar a biblioteca chamada Pandas. Então, quando eu quero importar uma biblioteca aqui para o meu código, eu coloco a funcionalidade aqui, import, e eu coloco o nome da minha biblioteca. E eu posso dar um apelido para essa biblioteca também. Então eu vou chamar ela de PD, só para eu não ter que ficar reescrevendo pandas o tempo todo no meu código. Senão, a cada função que eu fosse usar o pandas, eu teria que escrever pandas read CSV, por exemplo. Pandas ponto mais alguma coisa. Mas para simplificar esse processo, eu estou dizendo que a biblioteca pandas, eu vou chamar ela de PD. Exatamente como a gente fez aqui, que eu estou chamando o meu open de arquivo. Então agora, se eu quiser ler um arquivo em CSV, a gente vai usar a funcionalidade PD, que é o apelido aqui do Pandas, e eu vou trazer aqui a função read CSV. E tudo que a gente precisa fazer agora é trazer novamente o nome do meu arquivo. Então eu vou copiar o caminho aqui relativo, vou colocar ele aqui entre aspas e vou rodar esse código. Muito importante, se der alguma mensagem de erro aqui para você dizendo que o módulo Pandas não foi encontrado, é porque você precisa instalar essa biblioteca. Para você instalar essa biblioteca, você pode vir aqui no terminal do Jupyter e simplesmente dar o comando pip install pandas, tá? E aí você vai instalar aí o Pandas no seu computador. Isso só precisa ser feito uma vez, tá? E ele já vai rodar aqui normalmente para você. A não ser que você esteja trabalhando com ambientes virtuais em Python, que é tópico aí para um outro vídeo que também é muito bacana e muito interessante de você estudar, tá? E o que a gente vai ver aqui? Se a gente olhar o nosso arquivo em CSV, ele tem várias informações aqui sobre o número de pedido, data de pedido, vendedor, loja, barra de entrega e assim por diante. Mas quando eu olho aqui no meu Jupyter Notebook, a informação ficou meio bagunçada. Por quê? Porque o Pandas não conseguiu detectar que as informações estão separadas por um tab ou uma tabulação, que é esse barra T aqui. Então, cada informação ali é uma coluna diferente. Como é que eu falo para o Pandas que ele precisa separar cada informação em uma coluna? Eu posso adicionar um parâmetro aqui na minha função, chamado de separador. E no meu separador, eu vou colocar o símbolo do tab, que é uma contrabarra e um T. Se eu rodar isso aqui novamente, eu vou dar um clear all aqui, só para limpar ali. E agora sim, a gente tem todos os nossos dados aqui lidos
com Python, tá? E eu posso também jogar isso para uma variável. Geralmente, quando a gente lê dados com Panda, a gente cria uma variável chamada df, que é de data frame. Também é uma nomenclatura comum que a gente usa para facilitar o código, tá? Você pode dar o nome que você quiser, mas é muito comum a gente usar data frame como uma convenção internacional aí de como nomear variáveis em Python. E a partir disso você faz o que você quiser com o seu data frame. Se você quiser ler as últimas 10 linhas, por exemplo, você pode usar o df.tail, df sendo o nome do data frame, tá? Se você usar um outro nome, você vai botar o nome que você colocou, e tail para pegar as últimas 5 linhas, por exemplo. Então, eu quero pegar as últimas 50 linhas, só botar df.tail e 50, e ele vai trazer aqui as últimas 50 linhas do meu arquivo CSV. E por último, como é que a gente faz então para a gente ler um arquivo em Excel? E antes de continuar aqui, só quero te lembrar para deixar o seu like nesse vídeo se você estiver gostando desse conteúdo. E se você precisa de alguma ajuda com algum projeto em Python que você esteja tocando aí, ou precisa de um código pronto para rodar em alguma solução aí da sua empresa, a gente tem serviços de consultoria particular para você e também de entrega de projetos prontos, tá? Todos os nossos contatos estão aqui embaixo, então se você estiver precisando de um apoio aí, de destravar aquele projeto que não sai do papel, nossa equipe está aqui para te dar o maior apoio possível e fazer aí o seu projeto finalmente sair do papel. Seja te apoiando ao vivo, um a um com você, ou te entregando todo o seu projeto pronto. Nossos contatos estão aqui embaixo. E agora vamos lá, vamos falar sobre como ler arquivos em Excel com Python. Agora que você já sabe ler TXT e CSV, é muito fácil ler em Excel. A gente vai usar o Pandas novamente, então eu vou colocar aqui um import Pandas SPG. E aqui a gente vai criar o nosso DF novamente. E eu vou chamar esse DF agora de DF Excel, então vou botar um underline ali, só para ter um data frame com um nome um pouquinho diferenciado. E tudo que a gente precisa fazer é usar a função read Excel do Pandas. Olha como é que é simples a gente fazer isso daqui. E aí eu vou copiar o nome aqui do meu arquivo também. Vou colar aqui, vou colocar ele entre aspas. E vou rodar aqui o meu código. Como eu coloquei ele dentro de uma variável, ele não vai mostrar ele aqui direto. Então, vou colocar ele aqui, dar um play aqui, para eu ver o meu arquivo. Um detalhe importante é que o Excel, por padrão, ele pega a primeira aba. Esse código, por padrão, ele pega a primeira aba do meu Excel, tá? Então, se eu tiver várias abas no meu Excel, ele só vai pegar a primeira. Como é que eu faço para colocar uma outra aba, ou uma aba diferente? Eu tenho o parâmetro sheet name, que aí eu passo exatamente qual o nome da aba do Excel que eu quero puxar, ou o nome das abas. Se eu quiser passar uma lista, eu também posso passar uma lista de abas diferentes, tá? E aí ele vai tentar juntar todas ali para mim. Então é assim que a gente lê arquivos no Python de maneira super simples, super direto ao ponto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e deixe aqui embaixo nos comentários o que você quer saber sobre Python para a gente trazer aí nos próximos vídeos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.